pessoal, boa tarde. Bom, esse é o nosso último vídeo desse ano. E aí eu fiquei pensando que temas que eu poderia trazer para a gente discutir aqui, né? Muitas pessoas me pedem temas relacionados a relacionamento afetivo. Mas eu escolhi um tema hoje para fechar esse ano que na verdade assim passa aí também por questões de relacionamento afetivo. Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês hoje a respeito do perdão. Então, quando a gente fala de perdão, primeiro a gente está falando também de um sentimento de mágoa, de ressentimento. E a gente só sente mágoa, só tem ressentimento por pessoas que a gente ama, que a gente tem algum vínculo afetivo, né? Então a dor ela acontece quando a pessoa que a gente ama faz alguma coisa que a gente não esperava. E isso causa dor, que causa mágoa ou ressentimento. E a mágoa, ela é um sentimento muito pesado para a gente ir carregando, né? Porque ela vai contaminando as nossas relações. É como se a gente achasse que o mundo seria capaz de fazer aquilo que aquela pessoa que a gente ama fez. Então ela vai contaminando a nossa percepção em relação às pessoas, em relação ao mundo. Então vamos lá, né? Um primeiro ponto que a gente pode pensar a respeito do perdão é que muitas vezes a gente pensa que o perdão ele é uma decisão que a gente toma no dia, como se ele fosse um ato único. Então a gente chega, senta a pessoa, conversa com ela, te perdoa, né? Como se fosse uma coisa única. E precisa ter a presença física dessa pessoa, a gente precisa chegar para essa pessoa e falar com ela. E na verdade não, né? O que acontece é que o perdão ele vem de uma reconstrução interna da imagem que a gente tinha daquela pessoa que nos magoou. Entenderam a diferença? Então, na verdade, o perdão ele é uma reconstrução interna dessa imagem da pessoa e não tem a ver com a questão física, com a pessoa física. E o perdão, na verdade, ele não é esse ato único, então. E a gente pode perdoar, pensando dessa forma, a gente pode perdoar até pessoas que não estão presentes fisicamente, por alguma razão, né? Até pessoas que já morreram, por exemplo. Uma outra coisa é que se o perdão ele não é esse ato único, isso quer dizer que ele tem etapas. E a gente precisa respeitar essas etapas, né? Respeitar esse processo interno, que na verdade é um processo interno, precisa ser respeitado dentro do nosso tempo, né? Então o perdão ele tem etapas. Perdoar também não quer dizer que a gente concorda, que a gente é conivente com o erro que a pessoa cometeu. A gente pode sim perdoar, mas isso não quer dizer que a gente está sendo passivo ou que a gente está sendo conivente com aquele erro que a pessoa cometeu. Então, na verdade, o perdão ele é um processo de cura interna. Ele é um processo de transformação interna, de cura emocional. Então tem muito mais a ver da gente com a gente mesmo, da gente se sentir bem com nós mesmos, de voltarmos a nos sentir bem com nós mesmos. É um processo de transformação interna. Então o perdão é uma coisa maravilhosa. Ele é tão maravilhoso que ele é um processo que tira a gente da posição de vítima em relação à nossa vida, em relação às coisas que acontecem. E sair dessa posição de vítima é, na verdade, se sentir mais livre para atuar e se responsabilizar pela sua própria vida. E isso é maravilhoso. Então, uma primeira coisa que vocês podem fazer para começar a exercitar o perdão é escrever sobre o evento que te causou dor. Quando a gente escreve sobre o evento que causou dor, a gente distancia a nossa mente desse evento. É como se a gente estivesse olhando de fora, da terceira pessoa. Uma segunda coisa que vocês podem fazer depois disso é reconhecer a sua própria dor. Geralmente a gente reconhece a nossa raiva nessas situações, mas quando a gente reconhece a nossa dor, a gente mergulha profundamente. É como se a gente estivesse conseguindo
olhar a pessoa que a gente ama e se lembrar e olhar para toda a admiração que a gente sentia por ela e o quanto foi doloroso a gente perder esses sentimentos bons que a gente tinha por essa pessoa. Uma terceira coisa que eu vou passar para que vocês pensem a respeito do perdão, é se retirar, se distanciar desse papel de vítima, da pessoa que foi atacada, e começar a olhar aonde foi que você colaborou para que a situação chegasse no ponto que chegou. Porque uma parte sim é responsabilidade da pessoa, mas grande parte também é responsabilidade sua. Porque às vezes você pensa que você não fez nada, mas você foi passivo diante daquilo, fingindo que nada estava acontecendo. Então, aonde que existe também a sua responsabilidade? Não é ficar se culpando, é assumir que existe também uma responsabilidade sua diante das coisas que acontecem com você. Uma outra coisa que vocês podem fazer, devem fazer, é acreditar que vocês podem superar esse momento e que a sua vida pode seguir adiante. Porque muitas vezes você pode querer se manter de uma forma consciente ou inconsciente, se manter magoado, porque essa dor do momento ela é mais familiar do que as coisas novas que estão por vir, quando você sai desse papel de vítima, quando você deixa de se sentir magoado. Só que se manter na mágoa é permitir que a pessoa que te magoou determine a sua vida. E na verdade o que todo mundo está buscando realmente é a liberdade. Então olhe para frente, aceite e acredite nas novas possibilidades. E a última coisa em relação ao perdão é: se dê esse presente. O perdão é um presente que você dá a você mesma. E quando você se dá esse presente, quando você faz esse carinho com você mesmo, você se liberta do passado e você abre milhões de portas e milhões de possibilidades para você viver livre e feliz. Uma boa tarde para vocês, espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje. O ano que vem a gente volta com outros temas. Um beijo!